Te louvamos. Senhor Jesus, como nós somos gratos a Ti, Senhor. Não há nada que seja mais celestial nessa terra do que um povo reunido em torno do Teu nome, lavado pelo sangue do Calvário, contemplando a Tua mesa, tendo a expectativa da Tua volta, salvos pela graça, cheios do Espírito Santo. Não há nada que seja mais celestial do que isso, Senhor. Do que um povo que contempla o Senhor pela fé. E que nós possamos hoje, pelo Teu Espírito Santo, discernir a grandeza desta reunião. Que nós possamos nesta manhã contemplar todas as dimensões celestiais deste pequeno reunir aqui na terra. Senhor, hoje nós estamos aqui tendo uma reunião onde os céus e a terra se encontram. Que o Senhor triunfe sobre nós. Que a Tua infinita misericórdia possa transbordar sobre as nossas vidas. Senhor, aqui estão os Teus filhos e as Tuas filhas. Alguns aqui estão esmagados pelas lutas, pelas dores, pelas aflições, pelas angústias, pelas tribulações, mas é o Teu povo que está aqui. Um povo que tem passado por tantas dificuldades, mas eles estão aqui. E que o Senhor se revele de maneira muito especial a estes. Que o Senhor transborde no coração destes, concedendo a eles a certeza absoluta que por mais que as coisas não estejam aparentemente sob o controle, as Tuas mãos governam. Senhor, venha nesta manhã se revelar de forma tão poderosa e especial a nós. Senhor, nós entregamos aqui esse tempo da Tua palavra. Fale a nós, Senhor. Fale a nós. Como um poderoso guerreiro, toma esta espada da Tua palavra e venha pelejar contra nós. Para que nós estejamos aos Teus pés, rendidos, adorando, bendizendo ao Teu grande nome, por causa daquela magnífica obra do Calvário. É por causa desta obra que nós estamos aqui reunidos nesta manhã. Não há méritos aqui, Senhor. Não há nenhum mérito nosso. Senhor, não há nenhum de nós aqui que possa dizer que chegou até aqui por causa da sua vontade ou da sua força. Nós chegamos aqui por causa da Tua graça e por causa do Teu amor. Então venha, Espírito Santo, Tu que viesses para nos habitar, conduza esse tempo da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, abram comigo as suas Bíblias, aqui em Hebreus, no capítulo 10. Agora chegamos nessa série de exposição, desses capítulos 7 a 10, desta grandiosa epístola. Nós vamos agora estudar algo muito especial. Vamos estudar sobre a vida cristã no Santo dos Santos. E há uma razão para enfatizarmos esse ponto de maneira muito especial na mesa do Senhor. Porque esse capítulo, dentro da exegese de Hebreus, vai nos mostrar o clímax da vida cristã, o que é o ponto mais alto, mais elevado, daquilo que podemos denominar vida cristã. A grandeza desse capítulo está em todos os detalhes, desde a sua realidade contextual, que inicia no capítulo 7, 8 e 9. E se você perceber, é como se o Espírito Santo colocasse uma escada com 4 degraus. O capítulo 7, 8, 9 e 10. E essa escada ascensional, eu digo ascensional não por força de expressão, mas para que vocês possam compreender a beleza da descrição. Porque a vida cristã, ela é ascensional. Então, essa escada ascensional, ela nos mostra
toda a grandeza, toda a beleza, todo o significado daquilo que é a vida cristã. Esse capítulo não somente vai nos levar a ver isso, mas também ele é perscrutador, porque ele vai nos mostrar também o que não é vida cristã. Por isso, eu quero, com a graça do Senhor, confiado no Espírito Santo, que ele possa nos ajudar a entender aquilo que está contido aqui. Por isso é tão importante entender as coisas do ponto de vista doutrinário, expositivo, hermenêutico, exegético, para que tudo fique tão bem firmado no nosso coração, porque só isso pode nos mudar. O que nos muda não é conceitos, não é um bom conceito sobre o capítulo, não é um bom ensino cheio de informações sobre o capítulo, mas a exposição da palavra coerente, movida pela unção, pela vida, pelo poder que há nela. E o poder está simplesmente nesta didática espiritual. Porque se você imaginar que esse livro ele foi escrito por um homem, ele com certeza foi um homem com poderes acadêmicos sobrenaturais. Eu tenho uma impressão de quem possa ter escrito Hebreus, mas eu não sei exatamente quem foi que escreveu Hebreus, e ninguém sabe. O que a gente tem são hipóteses. Na minha hipótese, daquilo que eu já tenho estudado, eu chego a pensar que Lucas escreveu Hebreus. E por quê? Porque os vocábulos mais precisos, mais, eu diria assim, delicados da composição literária desse capítulo, você só vai encontrar no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, também no livro de Atos. Então, para mim, fica uma impressão que foi Lucas. A grande maioria dos irmãos pensam que foi Paulo. E por que eu acho que não foi Paulo? É pensamento meu, isso aqui não é ensino. Eu aprendi o que o irmão Luiz não aprendeu nada. Eu não estou ensinando você a crer que foi Lucas, tá ok? Porque um dia o irmão Luiz ensinou isso, agora eu também não ensinei nada para você. Eu estou dizendo o que eu penso, tá certo? Então, se você continua, mas eu acho que foi Paulo, fica com Paulo. Sabe o que vai mudar isso? Nada. Porque a grande inspiração da Bíblia não foi de Paulo nem de Lucas. A grande inspiração da Bíblia foi de Deus. E para mim esse é o ponto que eu quero falar. A forma literária de Paulo não se encaixa em Hebreus. Ponto final. Só você lê as cartas de Paulo, o seu estilo não se encontra em Hebreus. Mas se você olhar o estilo de Atos, o estilo de Hebreus, é a mesma coisa. Mas isso aqui é só impressões pessoais. Isso aqui não é nem espiritual, irmãos. Por isso você não pode nem dar crédito nisso. Mas o que eu quero te falar é a beleza da inspiração divina. A beleza. É isso que a gente chama de exegese espiritual. Essa explanação, essa exposição, essa explicação, que ela forma um conceito que não é natural. Como eu disse, se esse livro, ele partiu de uma mente natural, esse homem era sobrenatural. E Lucas não era sobrenatural. A inspiração que é sobrenatural. O homem que prega aqui, ele não é sobrenatural, ele é natural. A palavra que flui para os nossos corações é que é sobrenatural. O homem volta e vai para os seus afazeres, mas a palavra faz um trabalho profundo, silencioso, transformador e eterno. Então, muito mais do que falar de informações e teologia apenas no sentido acadêmico, é tocar a vida da palavra. Então, quando você chega no capítulo 10, você vê uma construção linda. E se você ainda for mais detalhista, você vai perceber que desde o capítulo 10, esse autor, ele vai colocar alguns adjetivos, alguns nomes para o nosso Senhor Jesus. No capítulo 6, no versículo 20, ele chama Jesus de precursor. No capítulo 7, ele chama Jesus de fiador e intercessor. No capítulo 9 e 10, a ênfase está no mediador. Isso é normal? Para um desavisado, isso não faz a menor diferença. Mas se você quer entender de inspiração divina, faz toda a diferença. Não é força de interpretação dizer que esse capítulo 10 é o clímax. É só você perceber o espírito da revelação da palavra. Porque no capítulo 6, ele começa a tocar nesse assunto do entrar, do ascender. Ele diz assim no versículo 20 do capítulo 6,
que ele, sendo o nosso precursor, ele entrou por nós. Esse pequeno e poderoso texto, ele precisa ser agarrado por nós com todas as forças. A nossa grande batalha interior é entre ser cristão e ser religioso. Ser religioso é mais confortável. Porque eu sendo religioso não implica devoção. Eu sendo religioso não implica responsabilidade espiritual. Eu sendo religioso, eu não vou me incomodar em não ser transformado. Eu posso ser quem eu quero ser, mesmo com uma capa de religiosidade. É impossível isso para um cristão transformado. O cristão transformado, ele não é religioso. O cristão transformado, ele está caminhando. Ele enfrenta lutas, ele enfrenta dificuldade. Tem momento que ele acha, eu caí, acabou. Mas ele não consegue ficar ali. Ele levanta, arrastado, mas ele levanta. O cristão religioso, ele não vê dificuldade no pecado e nem nas consequências do pecado. O cristão verdadeiro, ele sente a dor do pecado. Ele sente a tristeza pelas consequências do pecado. Ele não quer viver na prática do pecado. Mas para o cristão religioso, pecado e prática são sinônimos. Para ele não faz diferença. Sabe por quê? Porque ele diz assim, Deus é amor, Jesus morreu por mim, ele perdoa meus pecados. É como se ele dissesse, Jesus perdoa os meus pecados, então posso pecar. O cristão transformado não. Jesus perdoa os meus pecados. E se eu continuar pecando, é como se eu estivesse batendo naquele cravo em suas mãos. É como se eu estivesse, cada dia e cada pecado, vilipendiando a obra que ele fez por mim. O meu problema com o pecado está relacionado com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. É contra essas coisas que eu estou ferindo, pisando o sangue da aliança. Por isso o cristão, ele é diferente do religioso. E essas diferenças são colocadas de maneira muito claras aqui em Hebreus capítulo 10. Então nós vamos pouco a pouco aqui, até onde o Senhor nos permitir nesta manhã, e tendo esse enfoque, que a mesa seja realçada nesta palavra. Porque esta mesa é a mais sublime reunião de um povo aqui nessa terra. Eu digo para vocês, irmãos e irmãs, não existe nada que seja mais celestial nessa terra do que uma reunião como essa. Eu respeito os irmãos que não podem vir e ficam em casa, por causa de doença, por causa de algumas dificuldades. Ok, mas eu não consigo ter nenhuma consideração por pessoas que não vêm, porque hoje não deu, né? Tem na internet, a gente pode ouvir a palavra depois. Esse ato, ele é vil, ele demonstra um cristão religioso com uma fé vã, e nós não podemos cultivar uma fé vã. O religioso, ele tem uma fé vã, o seu culto é vão, e nós não podemos ter um culto vão, uma fé vã, fútil, sem sentido. Então vamos aqui ler esse versículo 19. E por que eu faço uma introdução tão contundente como essa? Porque, meus irmãos, não há momento, e não estamos em momento, de ficarmos fazendo meras apreciações da palavra. Nós estamos chegando ao fim da nossa vida aqui na terra. Essa é a sensação que eu tenho, essa sensação da urgência. Essa sensação que nós precisamos ser mais zelosos. Essa sensação de que eu preciso olhar para a minha vida, o que está errado. Eu preciso me consertar todos os dias. Eu preciso me esforçar todos os dias. Você precisa se esforçar todos os dias. Nós temos que nos esforçar todos os dias, porque nós estamos chegando ao fim desta era. E não é só em relação àquilo que está acontecendo no mundo. Para nós, muito mais, é aquilo que está acontecendo na glória. É que tudo já está pronto. Tudo já está preparado. O nosso Senhor está voltando. E essa urgência do seu coração precisa ser a urgência do nosso coração. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e também o 20 diz: Portanto, irmãos, tendo liberdade para entrar no santíssimo lugar, pelo sangue de Cristo Jesus,
pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu. Talvez na sua Bíblia está consagrou. Eu estou lendo aqui na Reina Valera, e sinceramente, essa palavra abriu é a palavra que mais faz sentido em conformidade com o texto grego original. Ele nos abriu através do véu, ou seja, da sua carne. Aqui está, esse maravilhoso texto. Ele mostra o clímax, ele mostra o ponto mais alto do que podemos ver sobre a vida cristã. O grande problema, e aqui eu volto, me perdoe, eu não estou querendo ser aqui tão repetitivo. A questão, irmãos, é que o religioso lê isso, o que ele pensa? Ele pensa na eternidade. Isso aqui é para cristãos na eternidade. Isso aqui não é para agora. Vai chegar um dia que nós vamos experimentar isso aqui. E muitos nessa expectativa já morreram e nunca experimentaram. Será que é assim mesmo, irmãos? Não é. Isso aqui é o padrão da vida cristã. Em algum momento da nossa vida, a gente um dia teria que chegar a esta conclusão. E nós já chegamos. Pelo menos é um ensino de longo tempo aqui. E a gente ainda precisa reforçar esse assunto. Porque, amados irmãos, como nós temos uma tendência para depreciar, desvalorizar, ignorar, desprezar a palavra de Deus de forma inconsciente, não dando a ela o seu real valor. Se você observar, e aqui agora vamos entrar na exposição exegética desse capítulo, nós vamos ter esses textos como os nossos textos áureos, e aqui eu quero te mostrar alguma coisa que é muito importante você entender até chegar novamente aqui. Você vai perceber que aqui nesse capítulo 10 nós temos a plenitude da obra de Cristo, tanto no Calvário como no trono, tanto como Salvador, como também o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi o estudo anterior, onde nós podemos estudar sobre o papel dele como Salvador na cruz e o papel dele como sumo sacerdote no trono. Isso está muito claro para nós. Agora, a partir disso, nós somos chamados a viver uma vida de uma perseverante comunhão com Ele. Amado irmão, faça aqui um pequeno parêntese, para te fazer uma pergunta. Este não é o nosso maior desafio de todos os dias? Ter uma vida de comunhão com Deus? E o que é uma vida de comunhão com Deus? É uma vida de sensações? É uma vida de imaginações, de pensamentos, de referências, ou é uma vida de certezas? É uma vida onde não tem obscuridade, tem clareza. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Pode estar tudo contra mim, depondo contra mim. Pode estar acontecendo as piores coisas em torno de mim. Mas eu ainda continuo sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, habitado pelo Espírito Santo, salvo, redimido. Pode ser que tudo esteja dando errado, mas eu sei que tudo está no controle dEle. A minha vida não é baseada nas emoções e nem nas circunstâncias. A minha vida é baseada pela fé que eu tenho, de que aquele que está no trono, Ele vela por mim. Aquele que está no trono, Ele intercede por mim. Aquele que está no trono, Ele ora para que esse caminho esteja aberto para mim. Eu posso entrar, eu posso orar. E pode ser que as minhas orações não serão atendidas, mas elas serão ouvidas. E só o fato de eu saber que elas são ouvidas, eu tenho a certeza que Ele não vai me responder como eu quero e nem quando eu quero. Mas a melhor e maior resposta é Ele. É a minha comunhão com Ele. Porque se Ele não me responder e eu tiver que passar pelos vales mais sombrios da minha vida, Ele prometeu que Ele estaria comigo todos os dias. Essa é a consciência cristã. Aqui nós vamos ver algo sobre a plenitude da vida cristã. E a plenitude da vida cristã, ela se baseia
na crucificação, na ressurreição, na ascensão e na entronização do nosso Senhor Jesus. Eu vou repetir. Porque este tema aqui, a plenitude da vida cristã, que é baseado na crucificação, na ressurreição, na ascensão e na entronização, tudo isso nós podemos ver desde o capítulo 7 até o capítulo 10. E aí está a plenitude da vida cristã. Esse é o grande desafio da igreja hoje. Por que eu me incomodo quando eu vejo irmãos orando por avivamento? Me incomodo sim, irmãos. Até os que estão me ouvindo de longe aí devem estar assustados. Mas eu não tenho nem que pedir perdão por isso. Eu me incomodo. Porque a gente ora por uma coisa que nós temos, não desfrutamos e não queremos pagar o preço devocional. Nós queremos um Deus que possa fazer conosco aqui o que os espíritos fazem nos terreiros de candomblé, de macumba, que ele vem abaixar aqui e acontece uma coisa, e a gente sai todo mundo pulando, gente com um banco na cabeça, irmãos rolando no chão, aí é o avivamento. Sabe, irmãos, aqui está a fonte do avivamento. A autoridade da palavra de Deus na minha vida. É viver a plenitude da vida cristã. É eu ser liberto das amarras da minha mente, dos meus bloqueios mentais, que me impede de ter uma consciência, uma verdadeira concepção do que é a obra de Cristo Jesus, a obra a qual eu tenho todo o direito nele, graça a qual eu posso desfrutar, vida que eu posso viver, um caminho que eu posso entrar. O que adianta? O que adianta? Eu falo isso, irmãos, porque durante todos esses 40 anos de serviço ao Senhor, quase 40 anos, eu participei de muitos movimentos que foram chamados de avivamento, onde se tinha muito movimento, porém não tinha conhecimento de Deus, não tinha uma exaltação da vida e do poder da palavra sobre o povo, mas tinha o quê? Sensações. Tinha gente que transbordava de alegria, que rolava no chão, que caía, que pulava, pessoas que caíam, mas não se levantava transformado. E nunca isso foi avivamento, e não é. Não é. Aqui está um caminho de avivamento. Avivamento tem que ser a condição normal da vida da igreja. Então, um cristão que vai orar por avivamento, se ele é verdadeiramente um cristão, fundamentado na palavra, ele não vai orar por avivamento. Ele vai orar por arrependimento. Ele vai orar confessando pecados. Senhor, nos perdoe, porque a Tua palavra tem vindo, Tua palavra tem nos dilacerado, mas nós esquecemos, nós temos dado as costas à Tua palavra. Nós não queremos entrar por esse vivo e novo caminho que o Senhor nos abriu. Nós não queremos viver uma vida celestial na terra. Os nossos afazeres, as nossas rotinas têm nos roubado do Senhor. As nossas compulsões são carnais, são mundanas, mas não são espirituais. Estão vendo, irmãos? É muito simples a gente olhar essa radiografia das nossas motivações espirituais, e aqui está um capítulo, que é como aquela grande máquina de ressonância, onde cada um de nós vai passando e tudo fica claro. Aqui está, olha o que esse escritor diz, tendo. Essa palavra tendo, o sentido grego dela, na sua origem, na sua raiz, significa uma posse segura. Uma posse segura. Uma posse que você tem. Uma posse que é sua. E que muitas vezes nós recusamos a viver essa posse, a viver essa realidade, a viver nessa esfera. Nós preferimos viver como pedintes, medíocres, do que viver uma vida cristã celestial. Uma vida que molda os nossos afetos, uma vida que molda as nossas prioridades, uma vida que molda o nosso tempo. Entende? Molda a nossa visão. Esta, a vida cristã aqui, tendo, você tem, meu irmão, você não precisa de muletas, você não precisa fazer campanha nenhuma,
Você precisa subir monte nenhum. Você precisa ficar rodando como uma barata tonta. Você tem uma posse em Cristo Jesus, e essa posse está firmada na crucificação, na ressurreição, na ascensão e na entronização de Cristo Jesus. Amém. Você tem. Se não bastasse, ele coloca uma outra palavra, que é esmagadora, intrepidez. No grego é parresia, ousadia. Uma pessoa que não tem medo, ela não está com medo, e nós teremos tantos motivos, porque a presença de Deus nos assombra, a presença de Deus nos assombra, nos causa temor. Como que a gente vai entrar? Essa palavra aqui, ela é extremamente governamental, porque essa palavra diz que nós não precisamos entrar com medo. Irmãos, nós precisamos ser cativados por uma visão real de Deus. Uma visão real de Deus. Porque se você tem uma visão real de Deus, eu falo muito isso para os irmãos em questões práticas, você nunca vai entrar numa reunião mascando chiclete. Você nunca vai entrar de qualquer jeito. Você nunca vai ter uma postura irreverente. Você vai ter temor. Você vai ter temor. Essa visão real de Deus traz em nós um profundo temor. Você não vai entrar de qualquer forma. Você não vai ficar aí desesperado querendo mexer no seu celular. Você tem temor. Um temor reverente. Não é um medo patológico. Um temor reverente. Esse temor, ele nos atrai. Só que, se de um lado tem temor, de outro lado tem uma alegria, tem uma confiança. É daí que vem a palavra parresia, confiança. De que ele, sendo quem ele é, infinitamente, e eu digo aqui infinitamente porque eu não consigo encontrar outra palavra, infinitamente, mais onipotente, mais santo do que nós, ele nos aceita nessa liberdade para intimidade. Eu sei que ninguém aqui entendeu isso, mas nós precisamos de orar sobre isso. Ele não quer que você esteja ali como nós estamos aqui. Não, ele quer que a gente seja íntimo dele. Aqui é lugar de intimidade. Depois eu quero mostrar para vocês outros detalhes. Intimidade. Ele quer que nesse entrar, nós possamos desfrutar nele o que o seu Filho eternamente desfrutou. Deixe-me colocar luz sobre isso. Por favor, volte comigo aqui no Evangelho de João, no capítulo 17. E se você quiser um conselho meu, um encorajamento, eu queria te pedir que durante essa semana e as semanas que virão, leia o capítulo 3 de 1 Coríntios todo, e o Evangelho de João, capítulo 17 todo. Leia 1, 2, 10, 15, 20, 30, 100 vezes, porque em algum momento dessa palavra a gente vai tocar nesse capítulo. E aqui nós vamos entrar pela palavra, literalmente, no santo dos santos da revelação desse capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 17. Mas eu quero aqui ler um texto para vocês, por favor. Evangelho de João, capítulo 17. O versículo 24 diz: Pai, aqui está, irmãos, o coração do Senhor na sua palavra. Veja que ele começa esse capítulo dizendo assim: Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Está bem aqui, no início do capítulo do versículo 1. Glória é a expressão da satisfação que Deus tem consigo mesmo.
Irmãos, nós nunca vamos chegar ao fim de ficar definindo glória. Glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Deus é glória. Uma outra explicação, e ainda nem é o fim, porque não é o fim, porque eu digo que ainda nem é o começo da gente entender glória, mas nós estamos tendo pequenos flashes do significado dessa palavra. Mas glória é a satisfação que Deus tem consigo mesmo. Guarde isso no seu coração. Glória é a satisfação que Deus tem consigo mesmo. E aqui está o coração do Senhor Jesus. O coração do Senhor Jesus está representado por esta oração. Esta foi uma das orações que o nosso Senhor Jesus fez. Então aqui ele diz assim: Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo. Para quê? Para quê? Para que vejam a minha glória, para que vejam a satisfação que eu tenho comigo, contigo e com eles. A glória que me destes. Agora veja bem, porque me amastes desde a fundação do mundo. Aí ele diz no versículo 26, eu lhes fiz conhecer teu nome, e ainda o farei conhecer, para que o amor, olha que texto, para que o amor, com que eternamente, não está aqui, mas eu vou colocar, para que o amor, com que eternamente me amastes, esteja neles. Agora veja a verdade mais profunda da plenitude cristã, e eu neles esteja. Foi abraçado por esta oração que Paulo disse, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Foi abraçado por esta verdade que Paulo disse, isto, Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Cristo é o nosso viver. Então, meus irmãos e irmãs, observe essa grandeza, essa maravilhosa revelação da plenitude da vida cristã. A pergunta que é importante fazer nesta hora é: você quer viver religiosidade, vida periférica, fé superficial? Ou você quer viver uma vida cristã profunda, ascensional, cheio de alegria, gozo do Espírito Santo, cheio de prazer em Deus, intimidade com Deus? Ou você quer viver uma vida de informações de Deus, de conhecimentos de Deus, de meras leituras da palavra? Ou você quer viver um conhecimento relacional, um conhecimento experimental, uma revelação que te toca, que te fere, que te corta, que aprofunda a sua vida? O que você quer? É importante responder isso nessa hora, porque pode ser que um dia você queira dar essa resposta e seja tarde demais. Tarde demais. Eu quero te mostrar algo aqui. Voltemos para Hebreus capítulo 10. Uma revelação progressiva das Escrituras, desde Abacuque até o livro de Hebreus. Essa revelação progressiva é muito importante. O versículo 38, por favor. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não se compraz nele. Mas o justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, essa palavra é importante aqui. É por isso que eu digo, não pode ter sido um homem que inspirou isso. Esse capítulo, esse livro, não pode ter saído de uma mente habilidosa, altamente intelectual. É impossível, meus irmãos, impossível. Porque esse texto é uma outra prova que esse capítulo, ele confere com toda a inspiração sagrada da Bíblia. Porque aqui existe uma revelação progressiva.
É importante nós sabermos que este versículo, ele ocorre 4 vezes em toda a Bíblia. Esse versículo. Porém, em cada lugar há uma ênfase. A primeira vez está em Abacuque, o capítulo 2 e o versículo 4. Está assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Primeiro, Abacuque 2, 4. Aqui no contexto de Abacuque, a ênfase está na palavra justo. Justo. Por quê? Porque o tempo de Abacuque era um tempo de perplexidade espiritual. A grande crise no coração de Abacuque era como Deus poderia usar mesmo uma nação ímpia para julgar o seu povo. Um povo que estava fundamentado em promessas, em alianças. Então, nessa complexidade do tempo de Abacuque, nessa crise interior dele, existem algumas explosões de glória no coração deste profeta. É como se ele dissesse: aconteça o que tiver que acontecer, seja a luta que for, que tenhamos que passar, o justo, ele vai viver pela fé. O justo vai viver num plano mais alto. Então a ênfase de Abacuque é no justo. Segunda referência, se você observar, está em Romanos capítulo 1, o versículo 17. Está assim: porque no Evangelho é revelado, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ênfase aqui está na palavra viverá. Viverá. Que lindo isso, irmãos. Aconteça o que acontecer, o que tiver que acontecer nesse mundo, vai acontecer, e nós não vamos impedir. Nós não vamos orar para Deus retirar a sua mão de juízo sobre este mundo. Ainda nem começou, mas no dia que começar, não faça como esses apostatas religiosos que começam a orar para Deus remover o seu juízo. Não, deixe Deus fazer a sua obra. Ele vai fazer, Ele vai julgar este mundo, mas o justo vai viver pela fé. Mas aqui, a ênfase está na palavra viverá. Paulo vai destacar aqui esse verbo, viverá. A vida que flui da justiça de Deus. Nós vivemos por causa da justiça de Deus. Nós não vivemos de méritos. Nós não vivemos pelas nossas obras. Nós não vivemos confiados nos nossos jejuns e orações. Não é isso que mantém a justiça de Deus, que mantém o perdão dos pecados, que mantém a minha ascensão celestial. O que nos mantém nessa ascensão celestial é a glória da justiça de Deus na cruz do Calvário. E pela fé nós vivemos baseados na justiça de Deus em Cristo Jesus. Fomos justificados. É aí que está a nossa fé. Romanos 5:1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. A terceira progressão está aqui em Gálatas, no capítulo 3, o versículo 11. Ele diz: é evidente, eu não estou nem deixando vocês ler a Bíblia, né, irmãos? Mas pode abrir a Bíblia. É o fator tempo. Pouco tempo e necessidade de falar algumas verdades que precisamos para esta manhã. E diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A ênfase aqui repousa sobre a palavra fé, aquilo que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Nós não andamos por vista, andamos por fé. E se você observar, aqui o contraste está as obras da lei e a vida de fé, que é o mesmo contraste que você vai encontrar em Hebreus capítulo 10. E todos esses textos têm o seu clímax aqui em Hebreus capítulo 10. Por isso que eu disse que é uma revelação progressiva. Começa ali em Abacuque 2:4 e vai terminar em Hebreus 10:38. E por que ali? Porque ali está o capítulo que fala da plenitude da vida cristã. Nós somos estes. Nós não andamos confiados em sacrifícios.
Nós não andamos confiados na lei. Nosso caminhar é um caminhar de fé. O mundo não entende isso. A psiquiatria não entende isso. Nossos amigos e parentes nem conseguem imaginar o que é isso. O que é a vida de um cristão. O que é a vida de um cristão. Olhe bem, Hebreus capítulo 11. Se eu não estou enganado, é o versículo 6, diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Se ele retroceder, Deus não tem nele o seu prazer. Meus irmãos, existe algo muito sério aqui. Algo muito sério. Não é o prazer que nós possamos ter de Deus, pela intrepidez de entrar na sua presença. É se nós conseguimos ser o prazer de Deus. É se Deus tem prazer em nos ter na sua presença. Isso é extremamente esmagador, irmãos. Você já pensou nisso? Porque nós sempre queremos ter o prazer de Deus, da sua presença. Mas a grande pergunta é, Deus tem prazer com a minha presença? Uma das nossas irmãs orou aqui nesta manhã. Faz de nós o teu culto. Que nós sejamos para ti um culto. Amém. Ah, irmãos, essa oração precisa ser examinada. Porque ela contra luz aqui. Essa oração não pode ser esquecida. Porque essa oração, ela precisa ser governamental. É isso mesmo. Você sabe qual é a seriedade disso? Nós temos que clamar isso mesmo. Senhor, faz de nós o teu culto. Vem com o teu sangue e nos lava. Tira de nós toda a impureza, todo o coração dividido. Porque agora tudo ficou para fora desse lugar. Aqui nós só queremos Cristo. Queremos exaltar o seu nome, exaltar a sua obra, apreciar a sua pessoa nesta mesa. Nós queremos exaltá-lo, nós queremos bendizê-lo. E aqui com certeza tem muitos que estão com seus corações completamente esmagados, machucados, feridos, alguns desanimados, alguns que estão vivendo algumas perplexidades na sua própria vida familiar. Mas não importa, você está aqui. Você pode ter chegado aqui manco, você pode ter chegado aqui fraco, você pode ter chegado aqui arrastando, mas você chegou aqui. Agora que tudo fique lá para fora e que Cristo seja exaltado na sua vida. Que Ele seja exaltado nesse lugar. Porque os sofrimentos da nossa vida não se compara com a glória da obra dEle por nós. Será que Deus tem prazer na minha vida? Será que Ele tem prazer na sua vida? Isso é muito importante para nós agora. Porque quando você olha essa escada, quando você olha essa ascensão, nós somos esses justos. Você é um justo. Você é uma mulher justa. Mas você vê em você alguma justiça ou alguma virtude justa? Eu não vejo. Mas pela fé eu vejo a obra do Calvário, daquele que é o justo de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, mas o Pai o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, mas ele conheceu as consequências do meu pecado. Ele conheceu as consequências da minha culpa. Ele sofreu as minhas condenações, as nossas, de todos nós. E aonde eu posso ver isso? Eu posso ver isso pela fé. É isso que a fé produz, é isso que a fé gera dentro de cada um de nós. É sobre isso que nós caminhamos, é sobre isso que nós vivemos, é sobre isso que nós nos definimos. Nós somos justos por causa da sua obra justificadora. Ele se tornou a nossa justiça, Ele se tornou a nossa vida, e Ele nos deu a sua fé. A fé que nós temos nem nossa, é dele. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. A graça que nós temos pela fé, nem a graça e nem a fé veio de nós, é dom dele. Ele é o autor da nossa fé. Tudo Ele fez. Ele sempre fez tudo. Quando Ele chamou os discípulos para a mesa, foi Ele que escolheu o cenáculo, foi Ele que mandou preparar o cenáculo, foi Ele que mandou comprar os pães, foi Ele que arrumou a mesa, foi Ele que fez tudo. Ele que se colocou na cabeça daquela mesa, Ele se colocou à frente dela, Ele conduziu todas as coisas. O que os discípulos fizeram? Só desfrutaram. Olhe para esses que estão aqui. O que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos?
Fizemos nada. Pelo contrário, nós fizemos tudo que poderíamos fazer para ser condenados no inferno. Mas Ele fez tudo. Ele fez tudo para que nós não fôssemos condenados. Mas não é só isso que Ele fez. Ele fez tudo também para que nós fôssemos aceitos por Deus, para que nós não pudéssemos retroceder. Eu quero que você observe isso. Olhe mais uma vez para esse versículo 38. Mas o meu justo, você vê aqui que essa palavrinha que não se encontra nas outras citações. O meu justificado, o meu justo viverá pela fé. Aí agora ele diz assim, se ele retroceder, a vida de fé não admite retrocessos. Irmãos, a vida de fé, a vida de um cristão salvo não admite retrocesso. Quando você pensa que está retrocedendo é porque você está apostatado. Olhe isso. A nossa justiça, a nossa justificação não pode ser um conceito. Meu irmão, por favor, minha irmã, por favor, entenda isso. Isso te liberta de todas as muletas mentais que você tem colocado sobre a sua vida. E muitas delas você usa como que desculpa. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu não consigo mudar. Eu sempre vou cair. Pare de ficar usando muletas. Você é aquele que foi justificado. A justificação é um chamado. É uma experiência concreta para que nós tenhamos uma vida lá no alto com Deus. Mesmo nesse corpo tão fragilizado, tão vulnerável, tão suscetível ao pecado. Mas nós temos isso, irmãos. Nós temos essa sublime graça da justificação. Sublime graça da justificação. Que nós podemos entrar com ousadia. Nós podemos entrar com alegria. Nós podemos entrar com intrepidez. Nós podemos entrar confiadamente ao trono da graça. Olhe para isso, irmãos. É uma peregrinação constante além do véu. O véu foi rasgado, irmãos. Aqui, para os religiosos, o véu não foi rasgado. Se você ler este capítulo 10, você vai ver que os versículos 1 a 4 vai falar da insuficiência da obra da lei. Os versículos 5 a 18 vai falar da suficiência da obra de Cristo. E os versículos 19 a 22 vai falar da vida cristã ascensional baseada na suficiência da obra de Cristo. Então aqui nós já temos um quadro descritivo daqueles cristãos que estão confiados em obras, em religiosidade, em aparência. E esse tipo de cristão é um cristão religioso, ele não cresce, ele não avança, ele é medíocre. Ele é medíocre. Ele não tem progressão. Ele não é o justo que vive pela fé. Ele não tem uma vida de fé. Ele não tem uma vida baseada na justiça. Ele não é aquele que tem a experiência do justificado, que sabe que pode tudo se abalar. Aconteça o que acontecer, ele vive pela fé, porque o seu viver está baseado naquele que deu a vida lá na cruz, retomou aquela vida na ressurreição, elevou aquela vida ao trono, e aquela vida que está lá, ela não é só uma vida representativa, aquela vida que está lá, eu posso encher os meus pulmões aqui e dizer, aquela vida que está no trono é a minha vida. É isso que a Bíblia afirma, especialmente nos escritos de Paulo. Cristo é a minha vida. Quando Cristo que é a vossa vida se manifestar. Que declaração! Como que você lê isso? Você lê isso de forma religiosa, conceitual? Ou você lê isso de uma forma experimental? Isso é maravilhoso, irmãos. Mas deixe-me mostrar dois textos que criam uma tensão espiritual aqui nesse capítulo 10. É claro que os dois textos já estão diante de nós. É o versículo 19 e o versículo 38. Eu quero prosseguir nisso aqui. Então vamos repetir novamente, só para a gente observar algo aqui, que define o que é religiosidade e o que é espiritualidade. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo Jesus.
Agora, veja o versículo 38. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Retroceder é voltar atrás. Retroceder é recuar. Retroceder é afastar. Retroceder é não prosseguir. Então ele está dizendo isso. E por que ele está dizendo isso? Porque é óbvio que existem muitas pessoas que elas vivem uma vida cristã de retrocessos. Eu te pergunto nesta manhã, a sua vida cristã é caracterizada por retrocessos? Ou é uma vida caracterizada pela intrepidez? Como que é a sua vida? Você está progredindo? Você está avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Ou você vive retrocessos? Retrocessos não é a vida do cristão. Um cristão que vive uma vida cristã de retrocessos, Deus não tem prazer nele. O que você vive é imaginação. O que você vive é ilusão religiosa. Ilusão religiosa, imaginação religiosa, não é vida cristã. Isso precisa ser dito, porque nós temos que ter certeza, nosso Senhor não vem buscar cristãos que têm uma convicção ilusória, uma convicção baseada em imaginação, da obra e da pessoa de Cristo, da vida cristã. O nosso Deus, em Cristo Jesus, pelo seu Espírito, virá buscar uma igreja que Deus tem prazer nela. Deus vem buscar aqueles nos quais Deus tem o seu prazer neles. E a minha pergunta é, para mim e para você, Deus tem prazer na minha vida? Deus tem prazer na sua vida? Você pode dizer assim, eu não sei, mas eu tenho prazer nele. O ponto de partida não é esse. Pode ser que o seu prazer seja meramente emocional, religioso. É esse comportamento que tem levado muita gente para o inferno. Deus tem prazer na minha vida. Que nós passemos, irmãos, o tempo que for possível, meditando nisso. Senhor, Tu tens prazer na minha vida. Eu sou alguém que estou retrocedendo. Lembra quando Pedro retrocedeu? Ele retrocedeu. Mas o Senhor lhe visitou. Você pode ter retrocedido, mas eu quero te dar uma grande notícia, o Senhor está te visitando nesta manhã. O Senhor está te visitando nesta hora. Não prossiga no teu caminho. Volte para o Senhor e tome o caminho do Santo dos Santos. É lá que Ele te quer. Olha a tensão que existe aqui. Deus não se agrada e não se relacionará com intimidade e aprovação com aqueles que retrocedem na fé. Isso é muito importante, muito importante. Lembra que nós vimos isso, eu até citei aqui, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar o Senhor. Isso precisa ser vital para nós. Veja que o versículo 20, aqui do capítulo 10, diz que Ele nos abriu o caminho. Esse caminho estava fechado. Desde a queda do homem, esse caminho estava fechado. O Senhor, de uma maneira tão especial, nos falou isso, com tanta profundidade, com tanta propriedade, com tanta graça, domingo passado pela manhã. Eu creio que nós podemos nos recordar, pelo menos quando eu estava lendo isso, o que me veio ao coração foi aquela gloriosa mensagem que o Senhor nos trouxe domingo pela manhã, no último domingo. Se você não ouviu, eu te encorajo a ouvir esta palavra, uma palavra arrebatadora. Então naquela hora me lembrei muito bem daquilo que o Senhor havia trazido para nós. E louvado seja o nome do Senhor. O caminho estava fechado, porque havia, irmãos, uma conexão entre os céus e a terra em Gênesis 2. Gênesis 2 significou os dias mais felizes da terra. O Salmo 8, ele foi cantado
baseado, tendo como pano de fundo o capítulo 2 do livro de Gênesis. Aquela comunhão entre Deus e o homem, céus e a terra, caminho aberto. Mas nós sabemos que no capítulo 3 esse caminho fechou e Deus colocou uma espada. Ninguém podia mais entrar na presença de Deus daquela forma. Tudo se baseava em sombras, em sacrifícios. Somente um homem poderia entrar no lugar santíssimo. Deus trouxe o modelo celestial de um tabernáculo aqui para a terra. E Deus estabeleceu todos os princípios sobre esse tabernáculo. E Deus colocou ali o Santo dos Santos na terra, como está registrado de forma muito clara no capítulo 9 de Hebreus. Esse tabernáculo superior. Deus diz assim para Moisés: faça tudo conforme o modelo, porque esse modelo nos é revelado em Hebreus 9. Agora, somente o sumo sacerdote podia entrar. Como que era isso lá? Como que era o desfrute? Quem podia entrar? Ninguém podia entrar. E esse homem entrava movido de um profundo temor. A tradição judaica antiga diz que o sumo sacerdote, quando entrava, ele tinha que ter o seu tornozelo amarrado com uma corda, porque se ele morresse ali, ninguém poderia tirá-lo, ele teria que ser arrastado. Era uma questão de tradição. Agora escute, irmãos, ninguém podia entrar. Agora é isso que está escrito de forma escancarada para nós em João capítulo 1, versículo 14. Diz assim: o verbo se fez carne, e agora o tabernáculo de Deus veio para a terra. O verdadeiro tabernáculo de Deus veio para a terra. Ele tabernaculou entre nós, é assim que está em João 1,14. O verbo se fez carne e habitou. Essa palavra habitou, ela não está em conformidade com o texto original. No texto original está assim: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Agora o tabernáculo desceu na pessoa de Cristo. Agora o que é lindo, irmãos, é que esse tabernáculo desceu, morreu, ressuscitou, ascendeu e foi entronizado, e agora ele abriu o caminho. Mas há um detalhe pequeno e glorioso aqui, é que houve um momento da sua vida em que ele poderia ter ascendido sem ter ido para a cruz. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 9 e o versículo 51. Lucas capítulo 9 e o versículo 51. Está assim: aconteceu que, quando se cumpriam os dias de ser recebido no céu, está muito claro isso, ele firmou em seu rosto a decisão de ir para Jerusalém. Observe aí. Ele poderia ascender do céu a partir do Monte Hermon, o monte da sua glória, onde a sua glória foi revelada, a sua glória foi manifestada. Os discípulos que testemunharam ali, Pedro, Tiago e João, eles viram a majestade do Senhor, eles viram aquela glória, o seu rosto brilhava como um sol. Ele poderia ter ascendido ali diretamente para o céu. Sua identidade divina agora foi revelada. Sua glória foi manifestada, foi exposta. E ainda para coroar tudo isso, vem do céu uma voz que diz, está aí, versículo 35 do capítulo 9 de Lucas: este é o meu filho. É o meu filho. A ele ouvi. Precisava de algo mais, irmãos? Precisava de algo mais. A glória revelada. Sua identidade ali, divina, estava confirmada. Que dúvida os discípulos teriam? Nenhuma. Eles poderiam descer, ele poderia ter ascendido. E a mensagem seria essa: o Senhor Jesus, que andou entre nós, aquele filho do carpinteiro de Nazaré, ele é Deus. Nós vimos a sua glória, nós vimos a sua majestade. Essa seria a mensagem. Essa seria a mensagem. Mas ele não fez isso, irmãos. Aqui diz que o seu rosto mudou. Aquele rosto cheio de glória mudou. Diz assim que havia uma intrépida resolução no seu rosto de ir para Jerusalém.
de subir naquele monte da vergonha, do abandono, da crucificação. Ele poderia ter sido um homem glorificado. Com certeza ele seria o exemplo máximo da humanidade. Os discípulos poderiam dizer, sim, nós podemos crer nele, ele é um modelo de homem. Ele é um modelo de homem que venceu. Ele é o modelo da espiritualidade perfeita. Só que o modelo de homem na glória não nos salvaria. A sua perfeição não nos salvaria. A justiça de Deus não estaria satisfeita. Deus teria o seu amado filho de volta, entronizado como modelo do homem que venceu o mundo, o pecado. Ele seria um modelo para nós viver. E quem poderia alcançar a plenitude desse homem? Nenhum de nós. Estaríamos todos aqui, como disse Paulo, os mais infelizes dos homens. A glória da sua transfiguração não nos salvaria. A beleza da sua glória na transfiguração não nos salvaria. O que nos salvou foi a vergonha do Calvário. Foi o horror da sua morte. Ai, irmãos. Eu, sinceramente, como que a gente pode entender essas dualidades de Deus? Deus poderia ter resolvido tudo ali no Monte da Transfiguração. Talvez nós até estivéssemos satisfeitos. Se Deus nos salvasse no exemplo do seu Filho, mas quem alcançaria esse modelo de vida? Eu nunca vou chegar ao fim do entendimento do que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Some-se a minha insignificância em entender esse versículo, o que ele diz em Romanos capítulo 8, aquele que não poupou o seu filho. Adicione Isaías 53, que o Pai o esmagou por amor a nós. Como diz Isaías, quem vai compreender a nossa pregação? Somente aqueles que for revelado a poderosa mão de Deus. É a transfiguração. Na transfiguração nós temos ali o amor do Pai pelo seu Filho. Mesmo ele não morrendo, o Pai o amava e disse, esse é meu filho. Esse é o meu filho. O Pai podia tomá-lo ali. Ele poderia ir dali. Mas nós nunca conheceríamos o amor de Deus por nós. O amor do Pai estava na transfiguração por seu Filho, mas o amor por nós estava na crucificação do seu Filho. Nós nunca conheceríamos Deus, irmãos. Nós nunca iríamos conhecer Deus. E Deus procurou o lugar mais sombrio, a forma mais dolorida, mais inimaginável, para dizer para nós sobre o seu amor. Mas não é só o lugar. O lugar não é tão importante. O mais importante é quem estava naquele lugar. Quem estava naquele madeiro, quem estava naquele monte. A transfiguração não poderia nos salvar. Mas a crucificação dele nos salvou a todos. E hoje nós estamos aqui, irmãos. Então ele desceu do monte da glória e foi para o monte da vergonha. Eu quero encerrar lendo alguns textos. A ascensão que se tornou o caminho para a nossa eternidade. Eu coloco isso, irmãos, para que vocês entendam que nós não temos nenhum menor direito de ter uma vida religiosa. É uma vergonha, é uma blasfêmia ao amor de Deus na cruz. É uma blasfêmia aquela decisão do nosso Senhor de descer. Ele podia descer. Quem o culparia de ter sido ele o homem integral, o segundo homem? Ele poderia dizer, Adão não venceu o mundo, não venceu a carne. Eu, Pai, eu venci o mundo. Eu venci a carne. Ele fracassou na tentação. Eu fui tentado em todas as coisas. Eu estou aqui. E nós? E nós?
É a cruz que mostra para nós, irmãos, é a cruz que mostra para nós que Ele não veio por causa do Monte da Transfiguração. Ele veio para nos salvar. Amém. Ele não veio para ser o exemplo de um homem, como foi Buda, Confúcio, não é? Como foram os grandes filósofos. Todo mundo procurou ser um exemplo para os seus discípulos, mas ninguém morreu pelos seus. Ele nunca procurou ser um exemplo para nós. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para tomar o nosso lugar. E Ele veio para nos dar o seu lugar de glória também. Amém. Ele veio, não foi só para nos mostrar quem era o Pai. Ele veio para fazer do seu Pai o nosso Pai. Para fazer da sua glória a nossa glória. Para fazer do seu lugar eterno o nosso lugar. E nesse lugar, nós somos filhos. Nós somos família de Deus. Nós somos santuários do Espírito. Nós seremos a sua noiva. É isso, irmão, entenda. Não é perdão de pecados apenas. O perdão começa essa vida ascensional, essa vida triunfante. Que vida você quer viver hoje? Que tipo de cristão você se tornou com essa revelação? Religioso? Ou um cristão que diz, Senhor, eu quero que o Senhor tenha todo o prazer na minha vida. Amém. Deixa-me ler esses textos. Marcos capítulo 16, versículo 19, olha o que diz. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à destra de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 51. Acho que vocês nem vão conseguir ler todos os textos comigo. Se vocês quiserem, depois eu até passo os textos. Mas eu vou lendo rapidamente, porque o meu horário já terminou. Mas vamos lá. Lucas 24, 51. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Atos capítulo 1, versículo 9. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem que encobriu seus olhos. Efésios capítulo 4, os versículos 8 a 10. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Aí está. Agora eu quero só colocar um texto para coroar tudo isso. Hebreus capítulo 2. E o versículo 10. Está assim. Porque convinha que aquele por cuja causa, ele é a causa de todas as coisas, mas também é mediante quem todas as coisas existem, que em seu desígnio de ir levando muitos filhos à glória, ele está nos levando para a sua glória. Essa é a grande mensagem de Hebreus. Ele está nos levando para a sua glória. Por isso ele é o nosso precursor. Ele é o nosso fiador. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso mediador. Veja isso, irmãos. Deixe-me ler agora Hebreus, se vocês quiserem, dá para acompanhar. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Diz assim, tendo a mesma palavra, posse, segurança, tendo, pois, um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Está vendo os textos que eu li sobre a ascensão do Senhor? Todos aqueles textos estão resumidos aqui. Ele penetrou. Quando ele ascendeu, a vista deles, e aquela nuvem veio e os cobriu, e eles ficaram olhando aquela nuvem. Sabe, irmãos, qual a imaginação que eu tenho? É que quando eles ficaram olhando aquela nuvem e o nosso Senhor ascendendo, eles ficaram pensando, o que existe do outro lado dessa nuvem? Hoje nós sabemos, do outro lado dessa nuvem, há um caminho aberto para nós. Há a nossa eternidade,
ao lugar onde Deus busca ter prazer conosco. Não é o lugar onde nós vamos para ter prazer com Ele, é o lugar onde Ele tem prazer conosco, porque se Ele não tiver prazer em mim, eu não tenho como subir. Talvez é isso, meu irmão, que está te afligindo. É porque você sente que Deus não tem prazer nesse estilo, nesse modo, nessa conduta de vida que você tem. Muda hoje. Muda hoje, eu quero te dizer, muda hoje, você está perdendo a sua eternidade com Deus. Você está perdendo, muda hoje. Veja, capítulo 9, versículo 24. Então nós temos Jesus como sumo sacerdote que penetrou os céus, Filho de Deus. Aí ele diz assim, retenhamos firme essa confissão. Qual confissão, irmãos? Que tem um céu aberto para nós. A confissão de que é um sumo sacerdote lá por nós. Mas ele não é um sumo sacerdote dos que retrocedem. Ele é um sumo sacerdote daqueles que penetram além do véu. Daqueles que entram. Não é daqueles que ficam olhando, sim, bom, olha que coisa. Não, é daqueles que sabem das suas fraquezas, das suas debilidades. Daqueles que sabem das suas incapacidades. Como aquele publicano de Lucas capítulo 18, que nem ousava olhar para cima, mas ele dizia, ó Deus, sê propício a mim, sê propício, tira a tampa desta arca, que eu quero entrar. É a vida cristã além do véu. Esta é a vida onde você tem um intercessor que está clamando por você, mas ele não vai clamar pelos que retrocedem, ele não vai clamar por aqueles que não se achegam a Deus. Hebreus 9, 24. Veja a clareza, irmãos. Diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Ele entrou no mesmo céu, veja se não é de arrebatar, irmãos, o que está nesse texto, para comparecer agora por nós, para comparecer agora por nós. Lembra do texto que eu citei? Hebreus 6, 20, ele entrou por nós, agora diz que ele está lá agora, ele está comparecendo por você. Lembra da sua vida, lembra o que você está vivendo, lembra o que você está passando, mas você está batalhando, você está lutando, você não está inconformado, você não quer retroceder, e não retroceda mesmo. Tem um sumo sacerdote que está agora, nesse exato momento, agora, por você, no trono da graça. Amém. Agora eu quero ler as designações de Cristo para a gente terminar. A primeira eu disse, Hebreus 6, 20, diz assim, onde Jesus como precursor, o precursor é o que vai adiante. Interessante que a raiz dessa palavra é aquele que vai adiante abrindo o caminho. O caminho estava fechado, havia uma espada que simbolizava a justiça de Deus, a justiça de Deus, ali em Gênesis 3, tinha uma espada, essa espada ela revolvia, ninguém podia entrar, ninguém podia comer, ninguém podia entrar e ninguém podia comer. Agora, irmãos, nós podemos entrar e nós podemos comer. Amém. Nós podemos entrar. Aqui está a reunião daqueles que podem entrar constantemente ao trono da graça. Amém. Um dia nós vamos viver eternamente, mas hoje nós podemos entrar pela fé. E ele é o precursor. Ele foi o primeiro que abriu o caminho. Hebreus 7, 22 diz, por isso mesmo Jesus se tornou fiador. Ele é precursor, mas é também fiador de superior aliança. Versículo 25, por isso também pode salvar completamente aqueles que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele é o nosso intercessor. Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, mas do próprio céu para comparecer por nós. É a mesma verdade que está em Hebreus 7, 25. E agora, por último, quero citar capítulo 8, versículo 6. Agora, porém,
obteve Jesus. Ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. A minha pergunta para você é: você está precisando de alguma coisa agora? Tem alguma coisa que ele deixou de fazer? Tem alguma coisa que ele deixou de te dar? Tem, irmão? Não tem nada. Não tem nada. E por que ainda a gente fica em dúvida de querer entrar? Saia desse lugar aqui nesta manhã. Tome uma decisão agora. Tome essa decisão. Que o Senhor nos abençoe.